Pensando na animação e sala de aula, seria interessante a gente pensar o seguinte: que animação a gente está falando? Porque o que eu assisti de desenho animado é totalmente diferente do que os alunos e alunas assistem hoje. Porque quando eu chego para os alunos e falo, nossa, Dragon Ball, eles pensam no Dragon Ball atual, não o Dragon Ball que eu conheço. Se eu penso e falo para eles animação, eles pensam em anime japonês. Não desenho animado como um desenho animado mais clássico, tipo Tom e Jerry Pernalonga. Eu lembro de ter falado para os meus alunos numa sala de aula que o meu gosto musical durante muito tempo foi embalado pelas músicas dos desenhos animados. Mas por quê? Porque tocava Bach, Beethoven, Chopin. Se tu for pegar, tem uma animação do Pica-Pau, se eu não me engano, da década de 40, ganhou um prêmio, se eu não me engano, é o Oscar de animação, porque eles tocaram Chopin. E cara, tu não sabe que tá tocando aquilo. Porque, se eu não me engano, não mostrava os títulos nas animações no SBT, no Sábado Animado. E é interessante tu imaginar isso. Agora tu imagina, tá, vamos trabalhar a animação em sala de aula. Vamos. Eu vou trabalhar alguma animação como Avatar, a Lenda de Aang, que é bem interessante. É um desenho bem que mostra uma realidade diferente da nossa ocidental. Ele trabalha a concepção dos elementos, ele trabalha uma noção de harmonia e tem todo um debate político. Tem um episódio que eu usei em sala de aula que o cara fala sobre a concepção dos chakras. Tu pode trabalhar isso em sala de aula. Tu não precisa passar toda a animação. Pode passar somente uma parte. Tem uma animação fabulosa da Mulher Maravilha que dá para trabalhar o conceito de gênero, da violência simbólica que a mulher infelizmente ainda passa, que tá o Steve Trevor e a Mulher Maravilha conversando e uma mulher vê o Steve Trevor, ela gosta dele, ela tem alguma afeição por ele, mas vê a Mulher Maravilha não como uma igual, como uma mulher, como uma cidadã, mas vê ela como uma rival e ela pela disputa da atenção do Steve Trevor. E o que ela faz? Ela diz que caiu uma caneta embaixo da escrivaninha e ela não consegue pegar. E ele, que é um homem muito forte, logo ela é uma mulher muito fraca, poderia ajudar ela. E a Mulher Maravilha fica ensandecida, ela pega com uma mão a escrivaninha e levanta. E fala, vocês homens fazem um sistema social, machismo estrutural, que coloca as mulheres rebaixadas a você. Isso são 5 minutos. Tu pode só passar isso e colocar em sala de aula. Tá, mas por que não é colocado isso em sala de aula? Porque normalmente as animações, principalmente da educação infantil, isso é colocado no texto, é colocado como válvula de escape. É como, não sei o que dá em sala de aula, eu vou passar ou um filme ou uma animação, principalmente para os pequenos. E aquela animação ela é carregada de sentido. Ela tem um cunho ideológico. Ela tem um propósito, ela é política, tudo é político. Até tu dizer que não é política, é uma política. Agora tu pensa, em sala de aula eu vou usar animações, eu posso vir a usar algumas animações, por exemplo, G em Pés Descalços, que é uma animação fabulosa e está disponível no YouTube, e é fácil de tu encontrar. Tu pode passar essa animação em vez de tu explicar o que foi Hiroshima e Nagasaki. Eu fiz isso em sala de aula e foi muito interessante. Porque quando eu fui falar para eles que eu ia passar uma animação, eles já enlouqueceram. E nossa, como assim tu, professor, vai passar um anime pra gente ver? Tu é o melhor professor do mundo. E isso é um problema. Tu vai dar uma série, uma animação, será que aquilo vai ser mais importante do que o conteúdo? Então tu tem que tomar esse cuidado. A animação, a fonte, a ferramenta que tu está usando para dar aula, ela não pode ser mais importante e mais chamativa do que o conteúdo. Senão fica vazio, né, a forma de dar aula. E interessante, na hora que eu passei a animação, os alunos inicialmente pegavam o celular, aí tu davam, né, pessoal, guarda o celular. Aí depois, quando começa a ter um teor mais sentimental, eles pararam, então a atenção foi retida. E na hora da explosão da bomba atômica, o silêncio era ensurdecedor. Porque tu via os alunos, eles entenderam o que é tu passar do estado sólido para o gás.
Eles entenderam o que é tu sublimar, o que é tu ser obliterado. E a imagem foi tão chocante que os alunos, acabou aquela parte, que foi bem na hora que acabou o período, foi na hora que terminou a explosão, os alunos pararam em silêncio. Eu deixei eles sentirem, eles terem aquele sentimento de deixar fluir, e eu perguntei para eles no final, o que vocês estão sentindo agora? Diferente do que vocês aprenderam. Alguns começaram a chorar, e alguns comentaram que se aquilo era real. Eu adorei essa pergunta. Eu falei que não, aquilo não era real, porque aquilo era uma animação. Mas aquilo simbolizava, aquilo representava algo. É quase isso, não é um cachimbo. Mas é interessante tu mostrar isso para os alunos. Agora tu pensa, então, por que é tão difícil usar animações em sala de aula, desenhos animados, mas quando eu quero silenciar meus alunos eu consigo usar? Porque como instrumento de controle, a animação é perfeita, mas como instrumento crítico ela não é. Tu vai ver ao longo do texto, em filosofia se usa a animação Fullmetal Alchemist, como busca pela verdade. E olha isso, a busca pela verdade não é uma busca por uma verdade universal, mas é pelo meio do questionamento tu busca uma verdade. Então tu está sempre no processo de produção de ciência. E é isso que é interessante, por meio da animação tu vê isso. Tu tem, por exemplo, o Ghost in the Shell e o Akira, que está disponível na Netflix, que é interessante tu assistir, que ali mostra a condição humana. Tu consegue mostrar Aladdin, por exemplo, para os alunos, que tu tem a princesa Jasmine, que ela, em 92, ela já fala sobre como assim vocês estão decidindo o meu futuro. Ela tem a música Ninguém Me Cala. Então a gente consegue juntar várias formas, vários capítulos da nossa especialização. E uma das melhores animações, tipo, eu sei que isso é um jeito de valor muito forte, mas uma animação muito boa que eu usei em sala foi Mulan. E foi tão interessante tu assistir Mulan que no meio da animação tu para e tu fala, olha as cores que estão sendo representadas os heróis. Olha as cores que estão sendo representados os vilões. Porque os vilões têm que ser necessariamente escuros. Ou de pele cinza. Porque tu está representando os mongóis assim, ou os hunos no caso. E por que aquele dragãozinho que é o Mushu, que todo mundo ri, ele é muito engraçado, legal, mas ele está representando o simbolismo que tem um dragão chinês? Não. Tanto que na nova forma do live action não tem Mushu, porque ele é um desrespeito para a cultura chinesa. E é interessante tu mostrar isso. Ao longo daquela animação Mulan, tu tem vários elementos que tu pode usar em sala de aula. Tu tem a música, o momento que o general coloca 2 pesos no braço deles e pede para eles tirarem uma flecha lá do topo, eles não vão conseguir fazer isso por força bruta. E ela vai conseguir não porque ela é uma mulher sensível, e não tem nada a ver isso, mas porque ela é um ser humano inteligente. E ela é mulher. E descaracterizam ela como mulher porque ela não pode ter uma ideia tão genial. Mas aí tu vai ver lá o Capitão América, o primeiro, quando fazem a mesma coisa que fazem com a Mulan, que ele precisa tirar a bandeira lá de cima, ele vai lá, ele quebra o mastro, ele tira um pino do mastro, ele cai, ele tira e guarda. Mas ninguém fala assim, ele foi inteligente. Mas se for a Mulan que fez aquilo, vão falar que foi fácil, era só ter feito aquilo. Então desqualificam, falam que é difícil a mulher fazer, ela não pode fazer, e quando ela faz, é fácil. Eu sei que isso não é um lugar de fala, mas problematizando isso é interessante tu mostrar. Outra coisa que tu pode e tu precisa entender é o tempo de duração da animação. Animações são mais curtas, então elas cabem melhor, porque como são desenhos pequenos, elas cabem melhor na sala de aula. Então tu consegue usar ela, às vezes até como não explica nada. Coloca a animação primeiro. Os alunos vão ver algumas coisas ali e depois os alunos pesquisando sobre o tema, eles vão ver melhor. Tem animação clássica da Educação para a Morte, Pato Donald nazista, que eu pensei em colocar nos planos de aula, mas eu não coloquei porque eu queria falar no vídeo. E tem alguns alunos que acham, e até youtubers que são um meio de educação para os jovens, que falam que é uma forma da Disney ter se aproximado do nazismo. Não, não é.
Tipo, não é. Ela é uma crítica ao nazismo, por uma propaganda de guerra. E os alunos, quando eles assistem esse tipo de coisa, eles começam a perceber o como que a propaganda, quanto que a animação, ela é um cunho propagandístico. Porque, pessoal, pensa comigo, as animações que eu tenho dos anos 80, 90, Cavaleiro do Zodíaco, elas me deram uma noção de alteridade, de amizade, que eu carrego até hoje. Tu vai ver Dragon Ball, é um cara que o Goku, ele é um aficionado por guerra, por luta, por batalha, e ele consegue ser menos altruísta, porque ele não quer defender as pessoas, ele quer provar que ele é o mais forte. Se nesse processo de salvar as pessoas, beleza. Isso é interessante. Tu consegue ver Pokémon, e Pokémon é interessante tu usar em sala de aula, porque Pokémon são animais que brigam por intermédio de um treinador. Então tu pode ter uma discussão muito forte. Os Pokémons são animais de rinha, que vivem enclausurados numa Pokébola que tu treina, que tu usa um Pokémon já domesticado para atacar um que está selvagem, e tu mata, tu destrói aquele Pokémon, tu dociliza ele e tu prende. Aí no Digimon não, os Digimon são os seus amigos digitais. Então tu pode trabalhar essa concepção de mundo, que tem uma concepção, uma representatividade ali, que os alunos eles assistem, consomem, e por muitas vezes eles acabam passando meio batido.